Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson e hoje eu vou falar dos 5 motivos ao qual eu precisei ter para mudar para o Linux, tá? Então eu vou abrir aqui meu scriptzinho para eu falar. E o primeiro deles, gente, é que o sistema ele é muito leve e funcional. E como que eu descobri isso? É, eu estava fazendo faculdade, eu precisava usar o meu computador para fazer os trabalhos de faculdade ali, e eu estava tendo muita dificuldade com o Windows porque estava tendo muitos travamentos. Na época eu estava usando o Windows 7 já. Era um PC dual core, não tinha um hardware legal para rodar ali o Windows 7 com os recursos que tinha, tal, e começou a dar bastante travamento. Eu formatei, não resolveu. Eu procurei saber se eu conseguiria deixar esse sistema um pouco mais leve e se existia alguma solução para aquilo. E foi quando eu me deparei com uma alternativa ao Windows, que era o Linux. Eu sabia que o Linux era um sistema operacional, porque antes disso eu tive um computador que veio com Linux e assim que ele chegou, era um computador bem velho mesmo, daquele positivo, computador para todos, e eu já logo troquei o sistema operacional dele para Windows, então eu nunca tinha tido contato mesmo com Linux de usar. E quando eu fui procurar essa solução para o meu notebook que eu usava na faculdade, eu encontrei o Linux. E já de primeira, eu tive a sorte de ter encontrado o Linux Mint, que já era um Linux, um sistema operacional que vinha se destacando pela facilidade que ele tinha e pela proximidade do visual dele com o Windows 7 na época. Então eu instalei esse cara em Dual Boot. Foi aí que eu comecei a pesquisar, porque quem usa Linux pesquisa muito e tem que gostar de fazer isso também. Eu comecei a pesquisar e instalei em Dual Boot. E aí eu utilizava o Linux no meu computador, só que eu tinha o Windows para algumas tarefas da faculdade que usavam software que não tinha no Linux. E aí, assim, para minhas tarefas de internet, trabalho de Word, Excel, eu usava já o LibreOffice. Já isso foi mais ou menos em 2014, 2015 que eu comecei a usar. E quando era um software muito específico, eu ia para o Windows. Mas assim, já tinha salvo meu computador pra caramba. Eu não tinha dinheiro para comprar o outro, que estava estudando e tal. E isso me deixou muito contente. E uma coisa que eu fui descobrir pesquisando, que é o meu segundo motivo, foi a segurança. Então no Windows, enquanto eu tinha que ter um, um software ali antivírus para cuidar do meu computador, né? Em tempo real ali, rodando na internet, com um monte de plugin, pedindo uma atualização toda hora. No Linux eu não tive essa necessidade, né? Até porque a maioria dos vírus que eram feitos na época, e eu acredito que hoje também, eram para Windows. Pode ser que esse cenário mude com o aumento dos usuários indo para o Linux. Mas na época isso era fantástico, porque assim era um negócio que pesava pra caramba no meu computador e eu pude jogar fora isso e utilizar meu computador com o Linux ali levinho, rodando belezinha. Na época eu instalei ainda o Mint XFCE, acho. Que era o mais leve que tinha. E meu computador ficou muito bom, era um dual core, mas eu nunca tinha visto aquele desempenho no meu computador e sem antivírus, então a segurança foi o segundo motivo. O terceiro motivo, e na época eu nem tinha noção disso, fui ter noção disso depois, é a questão da privacidade, né? De você estar usando seu computador ali de uma empresa privada que está todo tempo coletando seus dados, todo tempo é, utilizando esses dados para fim até lucrativo, que a gente muitas vezes não sabe, mas isso é utilizado, né, esses dados. E na questão de privacidade, o Linux, por ser um sistema open source, pode ser que algumas distros façam essa coleta de dados se for uma distro paga, porque existe também. Mas se for open source, assim, eu nunca ouvi falar de gente coletando dado pessoal seu ali, dado da sua máquina. Você ter que fazer um login muito absurdo com e-mail, com senha, com a sua localidade, com um número de telefone. Tipo, você não precisa criar uma
conta com seus dados pessoais para entrar no Linux. E isso é muito legal também para quem gosta de privacidade. E eu fui perceber isso depois que eu não tinha essa dor de cabeça para fazer um login no meu computador e usar ele. Cara, não quero fazer conta da sua empresa para eu poder entrar no meu computador, entende? E isso foi um ponto também que no começo não me afetava muito, porque eu só queria um computador leve para usar, mas que depois fez toda a diferença também, e eu acho muito importante. O quarto motivo é a personalização do Linux. Cara, isso é muito foda, assim. Eu sempre fui um cara que eu já tive celular da Apple, mas eu sempre tive Android. Então eu gostava de fazer as minhas personalizações do Android e no Windows algumas coisas eu conseguia fazer, porém tinha aquela limitação do meu hardware, que eu não conseguia fazer nada de legal no meu Windows, porque eu tinha limitação já do meu hardware e eu já estava utilizando mais o Linux em Dual Boot do que Windows. Mas quando eu peguei o XFCE, eu conseguia fazer tudo, cara. Eu conseguia deixar a barra transparente, eu conseguia mudar o logo das coisas, eu conseguia colocar o meu próprio logo, eu conseguia mudar a fonte, eu conseguia mudar o tema, eu conseguia baixar tema novo, eu conseguia colocar o widget na tela, eu conseguia personalizar esses widgets. Isso que eu tava falando, isso que eu tô falando do XFCE, assim, que é uma como que eu posso dizer? Ele é um dos que tem um design mais pobrinho assim do Linux, né? Depois a gente vai ter aí Gnome, que é famoso, que já tem uma interface mais interessante, mais bonita. Depois a gente vai ter o KDE também, que já vem ali bem parecido com o Windows 11 ali, né? Eu acho que até a Microsoft copia ali o KDE, mas a gente tem aí, né, essa do feinho ali, levinho, pros bonitões um pouquinho mais pesado, mas cara, nada que se compare ao peso, por exemplo, de um Windows 11 rodando na sua máquina e levando toda a memória embora só para rodar o sistema operacional. Então a personalização foi um motivo também que, pô, eu ficava muito feliz de ficar mexendo ali e personalizando. E cada dia eu tava com o meu sistema de um jeito, se eu enjoasse eu já mudava, já trocava as coisas e tal. Isso é muito massa. E o quinto motivo é a atualização, cara. É a atualização. Pensa você com um computador com um hardwarezinho aí fraco, rodando um Linux ali, o mais pobrinho em questão de design ali, mas o sistema dando atualização, atualizando, atualizando o driver, atualizando até questões de segurança do sistema, sabe? Essa questão é muito importante também. Passa uma confiança sobre o trabalho que, por mais que seja open source, que a galera está fazendo por trás para manter o projeto open source, o projeto das distros, né, funcionando. Então, isso também foi um motivo muito forte assim para me levar pro Linux, né? Então, eu utilizei o Linux ali de meados de 2014 até 2019, eu acredito, em Dual Boot. E daí depois eu migrei de vez só para o Linux. Eu comecei no Linux Mint, depois eu cheguei a usar o Xubuntu, usei Lubuntu, usei Ubuntu também. Depois eu cheguei a usar eh, o, o MX Linux, que é baseado no Debian. Daí com o MX eu fiquei curioso para saber sobre o Debian, usei o Debian. Depois eu saí do Debian de novo e fui pro Big Linux. Saí do Big Linux, por sinal, uma distro fantástica, distro brasileira, leve, linda demais, com muitos recursos assim, tem tudo a ver com o brasileiro, com a facilidade que o brasileiro gosta. É muito boa. Saí do Big Linux por uma incompatibilidade de software, assim, porque eu gostava muito. E tô de novo no Linux Mint. Linux Mint, ele acho que é uma das distros mais baixadas aí, tá? Isso eu tô falando informações da DistroWatch que eu vejo lá. E eu não sei se lá é quantidade de downloads ou se é visita na página, tá?
mas lá ela aparece como uma das mais populares em primeiro lugar, depois vem o MX Linux e eles ficam se alternando ali, mas é uma distro que eu acho muito legal, ela é muito personalizável também. Ela tem, acho que, três interfaces hoje, que são a XFCE, que é aquela mais pobrinha, mais levinha que eu falei. Tem a Mate, que se eu não me engano é uma do meio ali, mais ou menos leve ali. E tem a Cinnamon, que se eu não me engano, que é a mais completinha, a mais bonitinha em questão de design. Mas hoje eu estou muito feliz, estou usando o Linux Mint, indico para quem quer começar a utilizar Linux e pesquisem mais sobre o assunto, vocês vão ver que é um baita sistema operacional, tem várias distribuições, vários sistemas operacionais baseados em Linux. Um deles vai te atender e você vai gostar bastante. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí então o like pra gente, segue, se inscreve que vai vir mais conteúdo aí sobre tecnologia, dados, Linux e outras coisas mais. Valeu!